muito bom dia! Neste domingo, aqui no ND Agro, você vai ver. A equipe da Epagre vai trazer dicas importantes de como fazer o controle biológico de uma das principais pragas dos ervais, a broca da erva mate. No sul do estado, a estiagem também tem afetado a produção de maracujá. Refresco no calor. Animais do Zoo Botânico de Joinville ganham picolés de frutas nos dias em que os termômetros passaram dos 30 graus. E o oeste do estado se prepara para receber mais uma edição do Itaipu Rural Show. Cana-de-açúcar. Produtores cultivam para produzir caldo e cachaça. A planta típica do calor tem se saído bem com melhoramento genético. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro. E com esse calorão que fez agora em janeiro, o jeito é tentar se hidratar de todas as formas. Uma dessas alternativas é através das frutas. E você, sabe quais são as frutas? Agora do verão, nossa equipe preparou uma reportagem. Olha só. No calorão é bom se refrescar. E se for com saúde, melhor ainda. Nessa época do ano, o sol vem com mais força e a natureza acaba se moldando a essa condição. Daí que vem as chamadas frutas de verão. As de maior volume, laranja, melancia, mamão, kiwi, que não é dessa época, né? Tá praticamente terminada a safra também. Abacaxi, que também está terminando a safra. Alimentos repletos de vitaminas, minerais, antioxidantes e muita água. Essas frutas vão tornar o seu verão mais saudável. Exemplos práticos e clássicos são o abacaxi, a uva, pêssego, melancia, melão, pera, laranja e por aí vai. Mas se 2021 já foi um ano complicado, com chuvas, muito granizo e até estiagem, 2022 não parece ser diferente. E a situação está preocupando quem trabalha com o ramo do hortifruti. Até o presente momento, a safra está boa. Até o presente momento, né? O que está faltando é a opção de produtores, que são bem menos produtores que no passado, em relação à estiagem que está acontecendo, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. A maioria dos produtores aqui da Ceasa fazem parte do chamado Cinturão Verde. Agricultores familiares da região da Grande Florianópolis, responsáveis por abastecer esse mercado. A estiagem não trouxe tantos efeitos no preço final comercializado por aqui, mas isso não quer dizer que não houve reajustes, principalmente quando o produto vende em algum outro lugar aqui do Brasil. O Gilmar é diretor e presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, a Ceasa. Aqui é feita a conexão entre produtores rurais da agricultura familiar, comerciantes e atacadistas. Ele afirma que a instituição monitora a situação de perto. Em termos de comercialização, dito pelos boxistas principalmente, eles conseguiram patamares de 20% até 30% a mais de vendas, né? E isso é bem interessante para iniciar o ano, né? Então, o pessoal está vendendo muito bem, basta ver a movimentação que ocorre aqui. Mas para o Oscar, que é produtor e empresário, o que importa é a qualidade do produto, que está bem alta, e o mercado aquecido. Por enquanto, não dá para sentir a falta de qualidade, até o presente momento. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E no oeste de Santa Catarina, a produção de cana-de-açúcar tem dado bons resultados na comercialização, tanto para aliviar o calorão que tem feito por lá, quanto também a produção de cachaça, onde a safra começa no mês de maio. Uma planta típica do calor que tem se saído muito bem com melhoramento genético, olha só. A cana deve ser colhida em maio. Será o início da safra para a fabricação artesanal de cachaça. O Gilson nos apresentou a fábrica que está pronta para a produção deste ano. Nesta sala, tanto nos barris de carvalho quanto de inox, descansam mais de 40 mil litros do destilado. Após os 6 meses, uma parte vai para os barris, né, de madeira, para envelhecer na madeira, uma parte envelhece no inox e alguma coisa da cachaça prata também já vão para as embalagens, para as garrafas. Quanto mais velha for a cachaça, mais saborosa e mais cara. Aqui tem safra de 2017. Numa sala ao lado acontece o engarrafamento do produto, que é produzido no interior do município de Águas de Chapecó. Mas para chegar a este resultado tem todo um trabalho anterior lá na lavoura.
que conta com 5 hectares de plantação de cana. Na entre safra nós também estamos sempre produzindo, né? É uma época de produzir a matéria-prima, que é a nossa cana, né? Então a gente planta, renova os canaviais, faz adubação, faz a limpeza, as capinas, os tratos culturais da cultura da cana é na entre safra. Na safra, no canavial a gente apenas colhe, né? Corta, despalha e traz para moagem. E daí também nesse período é o período que a gente cuida da parte dos envelhecimentos, do manejo dos barris, e também faz a parte principal, a parte mais burocrática de relatórios que a gente tem que fazer prestação de contas do Ministério da Agricultura, que é quem nos audita, que fiscaliza, que nos concede o registro, né? O Luiz e o pai dele, seu José Moura, cultivam cana há 8 anos com uma única finalidade: fazer caldo para vender durante a semana. E o trabalho de colheita começa bem cedinho. Esta é uma das áreas onde eles cultivam a cana. São 5.000 metros quadrados. O ciclo de produção até a colheita leva 15 meses. Nós temos cana direto, que nós temos, além desse canavial aqui, nós temos outros canavial também que nós plantamos, né? Então nós temos cana bastante, nós temos bastante cana plantada para não faltar, né? A terra é adubada com esterco de ovelha, frango e gado. Como a região passou por uma grande estiagem, a planta, que é resistente, sofreu pouco com a falta de chuvas que retornaram no início do mês. O trabalho de colheita começa logo cedo, às 5 da manhã. Depois todo o preparo da cana para aí sim, ao meio-dia, os dois estarem lá no ponto. E olha que durante a tarde até às 7 horas da noite, o trabalho não para. O ponto onde trabalham funciona de segunda a sexta e quase não dá tempo para respirar. Todo dia, agora nesse dia de verão o calor está intenso, o pessoal busca se hidratar, então o caldo de cana é uma opção boa para o pessoal tá se refrescando. E como as temperaturas chegaram a 35 graus nas últimas semanas, o caldo de cana com gelo e limão ou com abacaxi cai e muito bem. O calor aí é ótimo. Dá uma passadinha aí rapidão com a moto, para a moto e já estamos aí para dar uma refrescada e bora trabalhar de novo. Eu uso refrescos, calorão e não tenho o que fazer. E para moer a cana é rapidinho, 1 minutinho e está pronto. O complemento pode ser ainda com abacaxi, maracujá, hortelã e morango. A Paula trouxe a filha e vai tomar o caldo pela primeira vez. É uma coisa diferente, né? Então é sempre bom provar coisas novas, né? E passar pela avenida e ver a oferta irresistível, tem que parar. Muito bom, né? Principalmente saúde, né? E é natural, né? E a broca da erva mate, também conhecida como besouro corintiano, é uma das principais pragas dos ervais. O ataque muito intenso pode até causar a morte das árvores. Por isso, fazer o controle é necessário. A equipe da Ipagre traz agora dicas importantes de como fazer o controle biológico. Olha só. Olá, sou Ari José Galeski, extensionista da Ipagre no município de Timbó Grande. E a dica Ipagre de hoje é sobre um coleóptero, o Edipates betulinus, um dos principais insetos praga da cultura da erva mate. Muito conhecido como a broca da erva mate e também conhecido pelos produtores como besouro corintiano. E quando que o produtor vai fazer o controle dessa praga? Primeiro ele precisa fazer aquilo que nós chamamos de manejo integrado da praga. Ele precisa reconhecer que existem os danos, né, os sinais da praga no erval, que o adulto está presente no erval. Na maioria das vezes isso ocorre a partir do 4º, 5º ano de cultivo da erva mate. Né? Além de fazer o controle cultural, utilizar os espaçamentos adequados, recomendados, a nutrição adequada das herveiras, é possível fazer então o tratamento biológico através do uso de um fungo entomopatogênico, que é o Bovéria baciana, de um produto comercial chamado Bovemax, desenvolvido aí pela Embrapa em parceria com a iniciativa privada, que é o produto que mais tem se adequado para o tratamento e para o controle desta praga, né? Tratamentos químicos não têm sido recomendados, métodos manuais como de catação, que já foram feitos no passado, são um pouco eficientes. Então o tratamento biológico com esse fungo Bovéria baciana é aquilo que a Ipagre hoje recomenda e é aquilo que tem dado mais resultado no controle da praga. Quando o produtor, através do manejo, entender que existe a praga e que é preciso ser feita a aplicação, então a recomendação é fazer inicialmente uma pré-mistura, né, dividir a dosagem do produto, que é recomendado 1 litro por hectare, divide a dose em uma pequena quantidade de água
é preciso que haja uma boa mistura desse produto, que é o produto biológico, e aí é colocado no equipamento, que já deve ter um tanto de água, e depois é completado o equipamento com o restante de água. A questão da época de aplicação, ela deve ser feita nos períodos que antecedem os maiores picos de reprodução do inseto, que é nos meses de dezembro, ou melhor, novembro e fevereiro. Esses 2 meses são os meses que precisam ser feitos os tratamentos. Normalmente se recomenda, ou é utilizado, em torno de 100 a 150 ml da mistura em cada herveira, né? Banhado toda a parte do tronco, do caule da planta, e também o entorno, né? O entorno no solo, né? Onde o inseto costuma também estar. Em torno de 100 a 150 ml, então, da cauda em cada herveira, né? São em torno de 130 a 150 plantas que são banhadas com a quantidade de um equipamento costal como esse, que são 20 litros. Né? Muito importante a questão do período de aplicação. Nunca nas horas quentes do dia, né? Nunca com o sol, porque é um produto biológico, é um fungo, então tem que ser nas horas frescas do dia, no final da tarde até início da noite, em dias nublados, em dias até com garoa fina, né? Mas nunca com chuva também, porque a chuva também vai diminuir a eficiência desse produto na herveira. Então sempre tomar esses cuidados e a eficácia é garantida. A partir de 20 a 30 dias, os insetos adultos começam a morrer em função da infecção desse fungo nos insetos. Pontos importantes então para o nosso produtor: homogeneizar sempre muito bem a cauda, para que, caso contrário, o fungo vai precipitar, vai ficar embaixo e a aplicação vai ser deficitária. Então tem que estar sempre misturando. A cauda, uma vez preparada, ela tem que ser utilizada no mesmo dia, né? E também o produto, uma vez adquirido, ele tem que ser utilizado na safra. Ele pode ficar 6 meses na propriedade, não mais que isso, né? É o recomendado. Então, uma vez adquirido o produto, ele tem que ser utilizado durante aquelas aplicações de dezembro, de novembro e fevereiro, ou seja, daquele ano safra. E a estiagem no nosso estado tem deixado agricultores de diversas culturas bem preocupados. E a situação não é diferente com os produtores de maracujá, no sul catarinense. O maracujá da região sul do estado já inicia a produção com expectativa de redução na safra. Isso por causa do período de seca que estamos enfrentando. Não bastasse a estiagem, em setembro, o maracujazeiro, que exige calor no plantio, também sofreu com temperaturas mais baixas. Esse desenvolvimento ele se atrasou um pouquinho, o início do florescimento, também isso traz consequência no início da colheita, que diminuiu. A fruta precisa de muita água durante a formação. Por isso, o clima é de preocupação entre os produtores. É o caso da Marina. Ela nos contou como a produção foi afetada por conta da estiagem. Começa a formar esses ramos de produção e com a falta de chuva ele começa a sofrer, principalmente a abortar as flores, né? Ela cessa o crescimento, né? E isso a gente começa a notar a falta de flores, né? Que posteriormente vai formar os frutos, né? Pelo tamanho do investimento, a Marina optou por não criar um sistema de irrigação, mas outros cuidados passaram a fazer parte do manejo. Sempre manter o solo coberto, né, com a vegetação natural, que isso favorece, né, a maior umidade no pomar. Alguns produtores de maracujá da nossa região acabam não utilizando a água em suas plantações com a função da irrigação. Já outros têm reservatórios como esse, mas também ficam muito atentos, pois este reservatório já está a 1 metro abaixo do seu nível normal, causando preocupação aos agricultores da região sul do estado. A nossa irrigação aqui ela é por microaspersão, né? Então a água é bombeada do açude para a lavoura. A gente tem o tubo cego, né, que traz a água até a metade da lavoura e depois ela vem por essas mangueiras e o bico aspersor. O agricultor, além de conseguir irrigar o seu pomar de maracujá,
também aproveita para realizar a chamada fertirrigação. A gente coloca o adubo ali naquela caixa d'água, né? E a própria bomba, ela bombeia do açude para dentro da caixa e da caixa já joga para aquele sistema que a gente mostrou lá na roça. Então o adubo ele vai tudo via irrigação, né? Cuidado com a água e preocupação com novos períodos de seca estimulam a EPAGRE a estudar novos jeitos de ajudar o produtor. Nós temos hoje um projeto em andamento sobre a irrigação do maracujazeiro para auxiliar o produtor a escolher o melhor momento de fazer a irrigação ao longo da safra, para que ele entenda melhor esse ciclo e a gente possa até eventualmente emitir alguns alertas. E os estragos causados pela estiagem nas lavouras de Santa Catarina devem causar uma redução de 43%, isso só na safra de milho. Para minimizar os impactos da falta de chuvas, os produtores rurais contam com apoio de linhas de créditos especiais. Desde o ano passado, a Secretaria de Estado da Agricultura reforçou os programas para aumentar a disponibilidade de água no meio rural de Santa Catarina. São duas frentes de atuação, o SC Mais Solo e Água, com crédito para a construção de sistemas de captação e distribuição de água, além da conservação de fontes e nascentes, e a linha emergencial Constrói SC, que pode ser utilizada para a recuperação de sistemas produtivos. Os produtores rurais contam com financiamentos de até R$10 mil, sem juros e com 5 anos para pagar. Caso o pagamento seja feito em dia, há um desconto de 50% no valor total. O Reconstrói SC pode ser acessado para realizar a recomposição de pastagens, aquisição de sementes e alimentação animal, apoiando os produtores de grãos e leite de Santa Catarina. E a cidade de Piauzinho se prepara para receber a 23ª edição da Itaipu Rural Show. A maior exposição da região Oeste tem como objetivo mostrar aos participantes as novas tecnologias e as tendências do agronegócio. Este é um dos registros da primeira edição, que naquela época era conhecida como a Itamilho Show. Com os anos, o evento cresceu e se tornou o mais importante de Santa Catarina. Há 24 anos, a primeira edição representou o início de tudo. Participaram, naquela época, 200 pessoas entre produtores e empresários. O tempo passou e o espaço foi ampliado. Hoje são 22 mil metros quadrados. E a organização do evento espera receber em 4 dias mais de 60 mil pessoas. Com certeza esse ano não vai ser diferente, porque o agro ele não para, o agro cresce a passos largos, tu vê todos os anos nós temos novidade. Então se um produtor, ou o empresário rural que a gente costuma chamar, se ele deixar 1 ano, 2 anos sem participar dessas feiras, ele fica, não digo que ele fica fora, mas ele já deixa de se atualizar. Então é muito importante esse tipo de eventos pro produtor, porque aqui em 4 dias ele vê tudo que tem de novo no agro. Aos poucos, a área da feira vai tomando forma e os ajustes são finalizados. Este é um espaço para agropecuaristas, pesquisadores, empresários e técnicos, mas também para quem vier de cidades dos 3 estados do sul do país, além de Mato Grosso e São Paulo. O Carlos vem todos os anos lá de Saudades. Ele participa da feira desde a primeira edição e conta que ficar 1 ano sem estar aqui se perde muita coisa. Pela oportunidade, eu diria, única de estar informado, bem informado, atualizado a respeito do mundo em que gira o agronegócio. Sejam as atividades de cereais, quem é ligado à produção de leite, suínos, hortigranjeiros, então, afinal, todo o mundo do agronegócio. Então, são oportunidades que a gente tem e que são interessantes de nós aproveitar delas. Nos 4 dias em que vai acontecer a Itaipu Rural Show, a previsão é de 50 milhões de reais em negócios. Além da venda de máquinas, comercialização de animais, divulgação de novas tecnologias, as empresas querem apresentar, depois de 1 ano sem a feira por conta da pandemia, as novidades no manejo agrícola na lavoura.
a agricultura como nos demais setores, mas talvez tenha inovações com mais intensidade, visto que o agricultor busca a produtividade, busca produzir mais e com menores custos, né? Então, é um momento extremamente importante de troca de conhecimento com os produtores, com os consultores de toda a região Grande Oeste aqui de Santa Catarina, tanto para a cultura do milho como de soja e demais culturas, né? Haverá espaço para as crianças com a presença de pequenos animais. E com a feira vai ocorrer a 5ª exposição e julgamento de animais e a 2ª etapa do Circuito Nacional das Raças Jersey e Holandês, com julgadores internacionais. Máquinas, implementos agrícolas, animais, todo mundo está esperando uma boa venda, porque o agro, ele vinha atravessando muito. Agora que nós pegamos esse ano, a janeiro agora, uma estiagem grande de milho, e temos um pouco de crise em suínos e leite, mas o agro, ele é assim. Nós começamos um ano ruim, quem sabe que de 2, 3 meses já deslancha. Lógico, a estiagem não volta atrás, né? Mas o preço dos produtos pode subir suíno, subir leite, e isso para a nossa região é muito importante, que a produção de leite, suínos e aves é muito forte. A entrada será gratuita e sem necessidade de apresentação de comprovante de vacinas. O documento será exigido apenas para expositores e quem for trabalhar no local. O Itaipu Rural Show acontece de 2 a 5 de fevereiro e os detalhes você confere aqui no nosso ND Agro. E com tanto calor assim, os animais também precisam de cuidados especiais. Nesses dias de temperaturas que ultrapassaram os 30 graus, quem ganhou um refresco foram os bichinhos do Zoo Botânico de Joinville. Eles receberam uma alimentação bem geladinha e a nossa equipe foi lá conferir de perto. Com as altas temperaturas dos últimos dias em Joinville, é preciso encontrar um jeito de se refrescar. E com os animais não é diferente. Nesse calor, eles também precisam de cuidados especiais. Por isso, os bichos do Parque Zoobotânico receberam picolés de frutas, uma ação realizada todos os anos durante o verão e que proporciona conforto térmico e enriquecimento ambiental. Para as aves, picolés de mamão, banana e coco. E para os primatas, suco de melancia, frutas picadas e sementes. Tudo bem saudável. Além da hidratação nesse calorão, os picolés de frutas servem como uma experiência sensorial e traz inúmeros benefícios. A gente vai fazer com que o animal tenha uma experiência diferente na alimentação, né? Esse alimento está sendo ofertado gelado, de uma maneira diferente, né? No caso aqui das araras, a gente pendurou nos puleiros, então é uma forma diferente da administração da alimentação, assim como os macacos ganham num picolézinho mesmo, né? Num pauzinho junto ali. Isso vai fazer com que o dia deles seja um pouco diferente, né? Sai do habitual, sai da rotina e acaba trazendo um benefício de saúde para eles também. Esse tipo de ação também contribui para a qualidade de vida aos bichinhos, que muitas vezes ficam entediados e agora se alimentam brincando. Ajuda na questão do estresse, comportamentos estereotipados, muda a rotina desse animal e com isso a gente tem benefícios na saúde. E assim a gente finaliza o nosso ND Agro desse domingo. Lembrando que outros assuntos do estado e do Brasil, você já sabe, é só acessar o nosso portal ND+. A gente volta com os assuntos do agronegócio na semana que vem. Até lá!